Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Antes de começar a nossa conversa, eu queria registrar que na semana passada nós tivemos uma falha no áudio do podcast, que foi disponibilizado nas plataformas de áudio, num primeiro momento, e esse áudio estava cortado. Ele ficou meia horinha no ar e depois foi substituído pelo áudio correto, na íntegra, mas eu queria pedir desculpas aqui e lembrar que o podcast completo da semana passada está disponível para download e, pedido de desculpas feito, eu e o Gabeira vamos começar. Hoje eu e o Gabeira vamos conversar sobre dois assuntos. Primeiro, a gente vai falar sobre o Você Sabe Com Quem Está Falando mais impressionante dos últimos tempos, protagonizado no fim de semana passado pelo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, com um policial municipal de Santos que estava abordando ele, que ia multá-lo por ele estar andando sem máscara na praia. Oh, só poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu não curava. Não, por favor. Mas por decreto, eu sou obrigado. Decreto não é lei. E depois a gente vai falar sobre o meio ambiente, assunto que a gente já falou semana passada, mas que é bom sempre retomar. Por exemplo, as empresas exportadoras brasileiras estão se movimentando para enfrentar essa crise de reputação do Brasil na questão ambiental. Gabeira, vamos começar pelo caso do desembargador, que tentou dar uma carteirada e humilhou o guarda que o abordou, chamando ele, entre outras coisas, de analfabeto, chamando o guarda de analfabeto. É o segundo caso em 2 semanas, nessa pandemia, de um Você Sabe Com Quem Está Falando, que foi filmado. Nas 2 vezes, a pessoa estava querendo usar uma posição social que julgava superior para humilhar um fiscal e não cumprir a lei. Naquele caso de 2 semanas atrás, no Rio de Janeiro, todo mundo se lembra, foi um fiscal da Prefeitura do Rio que, assim como no caso do juiz, foi apelar para o cidadão usar uma máscara, só que ele era, segundo a mulher dele, que estava acompanhando ele, não era um cidadão, era um engenheiro melhor que o fiscal, segundo as palavras dela. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. E agora a cena se repetiu com agravantes, dado que, nesse caso, aconteceu com alguém que deveria ter algum discernimento para aplicar a lei. Isso tudo num momento em que a pandemia atingiu já os 80 mil mortos e 2 milhões de contaminados no Brasil, não é isso? É isso mesmo. Eu estava ontem examinando o livro do Roberto da Mata, que traz uma análise antropológica do Brasil, chamado Carnaval, Malandros e Heróis, está fazendo 41 anos. Isso. E é impressionante que no processo de democratização nós pensamos que esses problemas talvez fossem superados. O livro fala da matriz brasileira, escravocrata, paternalista e aristocrática. E, na verdade, as coisas foram avançando e o problema não foi solucionado. Eu, pesquisando um pouco o trabalho do Roberto, eu observei também que nos últimos tempos ele escreveu um artigo dizendo que o Sabe Com Quem Você Está Falando tinha passado também para outro tipo de pessoa que não era tão comum no passado, que é o eleito pelo voto popular, que os políticos também tinham essa perspectiva de dizer com quem você sabe com quem você está falando, porque ele se sentia ungido pelo voto popular com um poder especial. Mas com a Lava Jato, houve uma mudança também de comportamento. Uma mudança de comportamento não, houve uma certa satisfação histórica à população brasileira que sempre desejou que a lei fosse igual para todos. Desde 2014, a Lava Jato já devolveu 4 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos. Esse desejo era um desejo latente na sociedade brasileira, que a lei fosse igual para todos. E agora esse desembargador mostra que, apesar de tudo, na cabeça de muita gente,
né? E também a mulher que falou que o engenheiro era melhor que o fiscal, na cabeça de muita gente essa coisa continua a existir. Isso mostra que como certos problemas culturais são difíceis de ser superados, como eles perduram no tempo, apesar de mudadas as condições históricas, né? Eu ontem, você pegou o livro da Mata, e eu liguei para ele ontem de noite para bater um papo com ele justamente sobre isso, que eu li esse livro no meu primeiro ano de faculdade, em 1982, eu até falei com ele o seguinte: o livro foi lançado em 79, em 82, quando me foi dado a ler o livro na faculdade, já era, com 3 anos de lançado, considerado um clássico da antropologia brasileira. Mas eu conversei com ele e eu anotei algumas frases que ele disse que tem um interesse especial. O que ele me disse ontem? Aspas. Lauro, nós no Brasil temos alergia à igualdade. Temos sempre que saber com quem estamos falando. Nós somos hierárquicos. E aí ele me disse também o seguinte: você só usa o quem sabe com quem está falando para destituir a cidadania e recusar a igualdade. Quer dizer, isso é muito interessante, essa destituição da cidadania que ele chama, né? Outra coisa que ele falou interessante na conversa foi que esses choques na sociedade brasileira, segundo ele, eram mais camuflados ao longo dos anos, porque, na verdade, o brasileiro, quer dizer, que é nascido num país com uma matriz escravocrata, sempre soube com quem estava falando, sempre permeou a sociedade saber com quem está falando. E que agora, ainda segundo ele, dado o grau de desigualdade que tem crescido incessantemente, e com uma sociedade mais complexa, ele acha que esses choques tendem a crescer. Pesquisadores do Observatório Social da Covid-19, das Universidades Federais de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte, analisaram os dados da PNAD sobre a pandemia e concluíram que ela acirrou ainda mais as desigualdades no mercado de trabalho brasileiro. E aí eu complementei para ele que eu acho que a grande novidade aí, que talvez tenha o poder e o condão de mudar alguma coisa, é o celular, ou seja, a gravação que se faz, que isso pode alterar um pouco a ordem das coisas. Quer dizer, para alterar mesmo tem que ter punição, mas isso é a grande novidade, eu acho, por exemplo, nesses 2 casos que a gente citou agora. E desmente um pouco a tese dele, num certo sentido, né? Essa tese agora. Não desmente, mas atenua a tese dele. Certo. Quer dizer, se está tão entranhado na gente, como é que repercute tanto? Quando é apresentado? Como é que causa uma indignação tão de ponta a ponta na sociedade brasileira? É sinal de que isso já é considerado algo que tem que ser superado. Você não acha? A própria Lava Jato mostra isso, que você não aguenta mais isso nos políticos e tal. Agora, tem um outro dado aí, Gabriel, que eu também ontem fui atrás, ontem à noite, conversando com algumas pessoas, que é o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça, o corregedor do CNJ, o ministro do STJ, Humberto Martins, ele determinou que o CNJ apure a conduta do desembargador. O Conselho Nacional de Justiça vai investigar a conduta de um desembargador de São Paulo que rasgou uma multa que recebeu por estar sem máscara em Santos, no litoral paulista. E agora vem aquela outra parte complexa, né, que é a cara do Brasil, que a gente já falou aqui, que é o seguinte: o CNJ vai punir a atitude do desembargador Eduardo Siqueira, e se punir, que punição vai ser essa? De modo geral, é aposentadoria com salário integral. Não, pode ser desde uma mera advertência, suspensão ou proibição de exercer a magistratura, mas com aposentadoria garantida. Quer dizer, em geral, o histórico do CNJ deixa a desejar. O CNJ, ele abre um processo, em geral, um processo para dar satisfação à opinião pública, e depois o processo vai para a gaveta. É muito difícil punir no CNJ. O CNJ foi criado em 2005 para ser um órgão independente de controle externo do judiciário, só que ele acabou sendo controlado, cooptado pela corporação, que acaba protegendo o juiz.
Ontem mesmo eu peguei aqui uns dados de como funciona um pouco a votação ali. São 15 conselheiros, 9 representando os magistrados. São indicados pelo Supremo, pelo STJ, pelo TST e tal. E 6 são indicados por OAB, Ministério Público, Câmara, Senado. Quer dizer, então já começa aí de 9 a 6 pró-magistrados, qualquer votação ali. Desde 2006, 104 magistrados foram punidos, 66 com a pena máxima. É a aposentadoria compulsória com salário proporcional ao tempo de serviço. Eu conversei ontem com alguns magistrados e 2 ex-conselheiros do CNJ e tem um consenso que, neste caso de agora, do juiz, esse caso tem uma força em comum, tem uma força especial e talvez ele possa ser usado para dar um exemplo. Por exemplo, eu perguntei quanto tempo dá para fazer uma apuração correta e botar isso em pauta de julgamento. O que me foi falado é que em 30 dias dá para botar isso na pauta de votação, julgar o caso e, nesse caso, quanto mais rápido melhor, porque tem a pressão da opinião pública e tal. Agora é esperar ver se isso acontece de fato, né? Mesmo porque ele é reincidente, né? Ele tinha feito antes também tinha tido uma reação semelhante, inclusive insultado um guarda municipal também pelo mesmo problema e até falado em francês. Por exemplo, o senhor é muito mais esclarecido que todos nós aqui. Óbvio. Isso. Já veio de Carbassonne, a Sorbonne, a Paris. Francês meio canhestro e tal, mas isso. Francês, logo eu sou uma pessoa da aristocracia, você não se mete comigo e tal. Exatamente. Aliás, o caso é igualzinho, né? Que ele tenta mostrar a superioridade dele, seja intelectual, social ou o que for. É uma figura, né? Uma figura de almanaque. É. Mas acontece o seguinte, que você mencionou algo que eu até falei ontem. Quando nós quebramos o monopólio das telecomunicações, eu fiz uma lista na época das vantagens que havia da democratização do telefone celular. E eu pensei em muitas coisas e não pensei nessa, entende? Que essa vantagem eu tenho visto não só na denúncia desses casos, né? Na documentação desses casos, e normalmente provocando uma reação muito indignada, como também está sendo um instrumento nas mãos dos setores mais pobres para exigir da polícia um tratamento idêntico ao que ela dá aos mais ricos. Porque se de um lado existe o tratamento em relação às autoridades e ao cumprimento da lei por parte de um cara que se acha o bambambam, de outro lado também existe uma reação da lei em relação às pessoas que desrespeita muito aqueles que são mais pobres e às vezes aqueles que são negros. O Rio de Janeiro é o estado com mais ações policiais de todo o país, segundo um levantamento da Rede de Observatórios da Segurança. E em 5 cidades da região metropolitana, todas as pessoas mortas por agentes do estado, eu disse todas, eram negras. Então, o celular tem sido um elemento muito importante no sentido de documentar essas mazelas da sociedade brasileira, entende? E no caso dos que são, em tese, superiores na sociedade, nessa sociedade você sabe com quem está falando, é fundamental o celular, porque pode imaginar a situação do fim de semana. Se não tivesse sido gravado, ia ser a palavra do juiz contra a palavra de 2 guardas municipais. Ele ia inventar a versão dele, os guardas iam falar o que houve e palavra de um contra o outro. Poderia ter até o papel jogado no chão que ele fez. E o desembargador falou, não, foi ele que rasgou aquilo e jogou. Não, eles nem levariam o caso adiante. Exato. Eu acho que os guardas nem teriam a coragem de denunciar, porque eles não teriam um instrumento para demonstrar o que estavam falando, entende? Assim como, nesse exemplo que você citou, as pessoas nas comunidades que sofrem com violência policial, o policial ia dizer que, e aí nesse caso o policial é o algoz e não a vítima, como no caso do desembargador, iam dizer que não, nós fomos atacados, nós apenas nos defendemos. Não, agora vai ter a filmagem do começo ao fim das cenas. Isso tem acontecido aos montes. Por isso que também entrou como elemento importante, eu acho, para os dois lados,
a necessidade, a Polícia de São Paulo começa a aceitar agora a necessidade do policial filmar toda a operação que ele faz, entende? Na ocorrência do juiz, no desembargador, no fim de semana, a prova mais explícita do você sabe com quem está falando é que em determinado momento, quando o juiz mostra os documentos para o guarda, o juiz, e ali ele se enche de autoridade e satisfação e diz: você viu agora com quem está se metendo? Seu nome, por favor? Eu não sou obrigado a dar. Tá bom? Dá o seu documento. O senhor sabe ler? Então leia bem com o que o senhor está se metendo. Quer dizer, a frase é perfeita. Quer dizer, agora você viu que eu não sou qualquer um, eu sou, porque a carteira dele deve ser uma carteira do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma carteira de identidade do Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí ele se sentiu na posição de falar assim: você está entendendo agora com quem está se metendo? A frase foi literalmente: você sabe, agora você viu com quem está se metendo. Não, e ele ofereceu, quer dizer, se você observar o texto dele é surpreendente, quer dizer, é uma perfeição na arte de tentar persuadir o guarda, que ele diz o seguinte: olha, o Márcio França, ele foi o Márcio França, que foi candidato a governador, era meu aluno, mas eu não votei nele, eu votei nesse governador que daí. Esse mocinho aí, o outro que perdeu, foi meu aluno na faculdade, né? O Márcio França foi meu aluno na faculdade. Sim. Me convenceram a votar no Dória. Eu votei contra o meu amigo no Dória. Só tem feito besteira. Quer dizer, simultaneamente, entende? Ele mostra o cara que ele é amigo dos dois, ou que ele tem relação com os dois candidatos ao governo, entende? Ele vai... É impressionante, né? A capacidade que ele tem, assim, de tentar impressionar a pessoa. Mas, felizmente, o guarda não se impressionou. Dado o caso perfeito de você sabe com quem está falando, filmado, realmente, para essa história terminar bem, aguarda-se, num prazo curto, a punição exemplar desse desembargador. Eu acho que sim. Eu acho que também, por outro lado, entende? Eu acho que, independente dessa punição exemplar, que é o fecho da história, como você diz, eu acho que, de uma certa maneira, ele já começou a ser punido com a execração nacional, entende? Sim. Ele já não é mais a mesma pessoa, não é? Diante dos amigos dele, diante dos colegas de profissão, entre os vizinhos, na rua e tal, ele começa a ser visto como aquele desembargador que deu uma carteirada histórica. Exato. Você não acha? É o pária entre os iguais dele. Gabeira, a gente falou de pária e agora vamos para o nosso segundo assunto, que é a condição do Brasil de pária ambiental do mundo, e com as empresas, por exemplo, do agronegócio brasileiro, estão lidando com isso hoje de uma forma que tem que se defender o tempo todo, né? Essa semana, líderes de grandes empresas e entidades ligadas ao agronegócio assinaram uma carta aberta que pede o combate ao desmatamento na Amazônia. Segundo eles, a situação atual de descontrole ambiental está trazendo prejuízos sérios para a natureza e para a imagem do país. Só para eu iniciar aqui esse tema, uma das consequências dessa imagem que o Brasil projeta para o mundo hoje, consequências fatais para as empresas, é que tem toda uma cadeia econômico-financeira que se entrelaça. Por exemplo, os bancos, eles começam a ter receio de que essas empresas possam ter problemas, já que os produtos dela podem ser vetados no exterior, e aí os bancos passam a não emprestar mais dinheiro para essas empresas, passam a não financiar essas empresas, ou financiar essas empresas com condições piores para as empresas. Eu simplifiquei um pouco, mas o circuito é esse mesmo. Quer dizer, no fundo, a gente está com um novo mundo clamando uma atitude mais firme, do tipo, vocês não vão cuidar da Amazônia, então nós não importamos mais os seus produtos, mesmo que eles não sejam produzidos na Amazônia. Um grupo responsável por investimentos de cerca de 20 trilhões de reais enviou uma carta aberta às embaixadas brasileiras de 8 países. Esses investidores estão preocupados com o aumento do desmatamento no Brasil. E eu tenho chamado a atenção também para o fato de que, na questão ambiental, o Brasil tem essa imagem tão ruim, mas também tem uma imagem ruim na questão sanitária, na maneira como está tratando a questão do coronavírus.
E existe um ponto de convergência dessas duas imagens ruins, que é na Amazônia, sobretudo entre as populações indígenas. Quer dizer, lá, além da proteção às populações indígenas, existe uma expectativa de que o governo as proteja do avanço da Covid-19. Então, um fato novo que surgiu ontem foi uma advertência da OEA ao Brasil, e a OEA não pode ser chamada uma instituição de esquerda, pelo contrário, ela tem uma posição... Olha lá, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a gente nunca sabe, mas vamos lá. Pois é, mas a OEA faz uma advertência ao presidente da República e ao governo, né, de que existe um grande perigo avançando sobre a população Yanomami, já com mortes e pessoas atingidas. O ISA, Instituto Socioambiental, uma organização não governamental que estuda e propõe soluções a questões sociais e do meio ambiente, fez um estudo e alerta para o perigo de uma crise humanitária na região. Diz que as terras Yanomami sofrem agora com duas epidemias, a do novo coronavírus e a do velho e insistente garimpo. Ela já fez a advertência uma vez, o governo brasileiro respondeu, e ela, nessa advertência, diz, olha, a resposta que o governo brasileiro deu é uma resposta com muita generalidade, mas nenhuma precisão naqueles pontos que nós destacamos. Um deles, por exemplo, é a retirada dos garimpeiros naquelas regiões, porque os garimpeiros são considerados, os garimpeiros invasores de um modo geral, porque eles são considerados vetores da doença, não é? Eles podem levar a doença para aquelas áreas onde os índios têm uma resistência muito menor. Portanto, é mais um fato importante aí, porque já não se trata apenas já de empresas e tal, mas é de uma organização que envolve os países do continente. E no caso dos Yanomamis, né, nós temos também, nós dividimos com outro país, apesar de ser um país que o Brasil, no momento, não respeita muito e tem divergências e tal, nós dividimos essa responsabilidade com a Venezuela. Me lembro quando eu era deputado, nós tínhamos um grupo, antes do Chaves até, nós tínhamos um grupo, o Brasil-Venezuela, onde um dos temas que nós tratávamos era exatamente uma condução comum da questão Yanomami. Então, isso pode vir a ter também, pode dar também para o Maduro uma nova fonte de desgaste aí para o Brasil, entende? E a gente não vê o vice-presidente Mourão, que hoje cuida do Conselho da Amazônia, ter uma posição firme em relação aos indígenas de modo algum, em nenhum momento, né? Exato, porque a posição normal, você viu que agora militares, mulheres dos militares foram falar com as Yanomamis, as índias Yanomamis, ensinar elas como se pintando, como se faz maquiagem, como se veste. Então, a tentativa é sempre a tentativa de seduzi-los para a sociedade abrangente, fazer com que eles se integrem à sociedade abrangente. A posição geral, julgar por alguns comandantes da Amazônia que eu conheci, é essa expectativa de trazer os índios para se integrarem na sociedade abrangente, entende? Ao passo que a Constituição prevê que eles devem ser respeitados com seus costumes e com as suas crenças. A gente está aqui 5 séculos depois com um governo que ainda quer seduzir os indígenas com espelhinhos, né? Mas é uma divergência séria, porque é um texto constitucional que eles, no fundo, não aceitam, entende? E o Jair Bolsonaro, então, não aceita mesmo, né? O índio mudou, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. E o Weintraub tem ódio. O Weintraub diz que tem ódio. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. É povo brasileiro, só tem um povo. O Weintraub, expressando o que pensam grande parte dos militares, o Brasil devia ter um povo só, entende? Não devia abrigar povos diferentes. Eu diria que não é só militares, tem uma parte considerável da população brasileira que pensa do mesmo modo, né? A gente sabe disso. Exatamente, mas acontece que, além de uma parte da população não pensar assim, está fixado na Constituição,
nós temos toda a nossa perspectiva internacional, a visão internacional brasileira é diferente. Você vê, por exemplo, o Raoni agora, o cacique Caiapó, ele está numa situação delicada num hospital, em estado grave. O Raoni, a imprensa brasileira praticamente não cobre a agonia dele, entende? Mas se você examinar as relações dele na Europa, ele é uma pessoa muito bem recebida, né? Primeiro porque veio aqui o Sting, na época, o cantor, teve uma relação com ele. O Jacques Chirac o recebia como presidente da França, quer dizer, há toda uma visão diferente. Eu estudo os viajantes do século XIX no Brasil e nos Estados Unidos, e eles tinham uma curiosidade pelas populações indígenas impressionante e achavam sempre que tanto os americanos do Norte como nós, aqui americanos do Sul, não damos importância aos nossos indígenas, entende? Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição da Carolina Moran e do Giovanni Sanfilippo. Na terça-feira que vem, a gente tá de volta. Tchau! Até lá!